Graça e paz, pessoal. Bom dia. Bom dia que o galo já cantou. Você está feliz? Que bom. Seja muito bem-vindo ao canal. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão aqui na Palavra de Deus. Em média 10 minutinhos, então fica comigo até o final. Já se inscreva durante o vídeo, curte, comenta e depois compartilha. Hein? Hoje o nosso texto está no capítulo 26 do Evangelho de Mateus, a ceia do Senhor, versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12, e enquanto estava comendo, ele disse: Digo que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após o outro: Com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: Aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a meu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: Com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: Sim, é você. Ou, em outras traduções, você mesmo disse. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam isto. Comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Aqui o que me chama a atenção é que os discípulos, um após o outro, foram dizendo: Cadê? Aqui com certeza não sou eu, Senhor. E Judas disse: Com certeza não sou eu, mestre, ou Rabi, né? Então, isso me remete ao texto anterior de Maria ungindo Jesus ali e Judas achando um desperdício, porque ele já não adorava, ele já não conseguia adorar Jesus como os outros, ele não tinha a mesma profundidade e adoração como eles, tanto que agora ele chama ele de mestre e não de Senhor. E Jesus, mesmo sabendo que havia uma pessoa que iria traí-lo na mesa, ele não deixou de partilhar o pão com os demais e também com este. Ele não mudou quem ele é devido à atitude de Judas. Ele não mudou o seu propósito, ele não saiu do propósito do Pai para a vida dele, devido ao sofrimento que ele sabia que haveria de passar em uma traição como esta. E aí eu fico me imaginando, falo assim: Poxa, Senhor, se fosse eu no lugar de Jesus ali, já falaria: Senhor, tu me conheces, tu sabes, e eu sei que alguém vai me trair, e ainda o Senhor quer que eu parta o pão com este homem. Lembrando que esse partir o pão era algo muito intimista. Esse ato de molhar na mesma vasilha o pão, que dizia da comunhão entre eles, da proximidade deles, né? Então não haveria o porquê dividir o pão com alguém que o trairia, dividir a vasilha, onde hoje seria o equivalente a um patê, né? Ali iria passar a torradinha e o pão para partilhar. E isso trazia a intimidade, a comunhão entre eles. Então, esse texto me faz esse exercício: Senhor,
eu seria capaz de cumprir todo o propósito que o Senhor tem em minha vida, ou em momentos como esse eu vou olhar para o Senhor e vou falar assim: Senhor, eu não mereço isso, porque Jesus não merecia uma traição. Embora em um salmo diz, não vou lembrar agora, que alguém haveria de traí-lo, né? O calcanhar iria levantar-se. Então eu fico imaginando, Senhor, como eu preciso estar muito próximo do Senhor para poder suportar tudo aquilo que eu vou ter que passar durante o meu propósito, porque com certeza nós teremos momentos que nós teremos que engolir a seco, que nós teremos que olhar para o Senhor e não para a circunstância para poder passar por aquilo que nós temos que passar para cumprir o propósito dele em nossa vida. E Jesus, mesmo sabendo que seria traído, ele trouxe à luz à mesa ali o que aconteceria, mas ele não deixou de partilhar o pão ali. E porque ele precisava fazer isso por todos nós, porque ele diz aqui que esse é o meu sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Ele sabia que o propósito dele era muito grande, que ele veio para nos salvar, e hoje, quase 2000 anos depois ainda, estamos lendo, estamos declarando que Jesus voltará e que somos salvos por ele, pelo derramado do sangue dele, para a cura e libertação dos nossos pecados, para que nós tenhamos vida e vida em abundância com ele na nova aliança. E hoje nós podemos aguardar a volta dele e dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então a atitude de Judas não mudou quem Jesus era, não mudou o seu propósito, não mudou o seu plano. Com certeza, né? Isso machucou muito, mas não mudou quem ele era, ele não mudou com Judas, apesar de Judas ter feito isso. Ele tinha o seu direito, mas mesmo assim revogou, porque ele precisava cumprir o seu propósito. E muitas vezes nós mudamos por determinadas ações, nós mudamos conforme nos tratam, conforme acontece algo conosco, nós acabamos mudando a nossa forma de ser, nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, sendo que o que deve nos nortear é Jesus, o nosso maior exemplo, o nosso maior mestre a ser seguido é Jesus. Então nossas atitudes devem ser como as de Jesus. Então nós devemos ser norteados pelo que Jesus fez e continua fazendo, e não pelo que fazem a nós deve nos moldar. Não é porque alguém é rude que eu tenho que ser rude, não é porque alguém falta respeito comigo que eu devo faltar respeito com ele ou com outra pessoa. Então nós temos que olhar para Jesus e seguir como Jesus, e é Jesus quem deve determinar como nós agimos, como nós fazemos, e não as circunstâncias, e não as circunstâncias do momento ou das pessoas que estão ao nosso redor. E mesmo quando alguém nos trair, nos apunhalar pelas costas, nós não devemos mudar a nossa maneira de ser. É lógico que nós temos que estar sempre atentos a isso, e lógico não querer que isso aconteça, mas o que eu quero dizer é que nós não devemos revidar, que nós não deveremos mudar quem nós somos em Cristo por conta das atitudes das outras pessoas, porque alguém nos traiu, nós vamos deixar de amar o próximo, nós vamos deixar de amar as outras pessoas, ou nós vamos questionar a Deus por que Ele permitiu que tal coisa acontecesse conosco. Ele permitiu que acontecesse com o Filho dele para que eu e você fôssemos libertos do pecado através do sacrifício de Jesus. Então nós temos que olhar para isso.
olhar para essas circunstâncias e continuarmos firmes no Senhor, firmes no que Ele nos chamou para ser discípulos dele. Amém? Então, que Deus te abençoe, fortaleça a sua fé, sua força e sua identidade nele, para que consigamos seguir firmes como Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã.